Olá pessoal, eu sou a Vânia e hoje eu venho conversar com vocês mais uma vez sobre espiritismo e o tema de hoje é a morte. Quem é que não vai morrer? Todos iremos morrer, fisicamente falando. Tudo na natureza se renova, existe a destruição e existe a renovação. Todo corpo que morre, seja um corpo físico, uma planta, tudo vai acabar se renovando de outras formas, de outros meios. Então a morte, a destruição, ela é um fato na vida da gente e é a única certeza que todos nós temos. Mas como nós temos muito medo da morte, temos medo da desencarnação, acabamos não querendo conversar sobre o assunto nem pensar sobre o assunto, mas basta ligar o rádio, a TV ou abrir a internet que vocês vão ver que morreu fulano, morreu ciclano, morreram tantas pessoas em determinado evento, determinado acidente, determinada circunstância. Muitas vezes essas mortes nos causam pânico, nos dão mais medo, aumentam a nossa tristeza, fazem com que certas pessoas tenham aquele sentido de negação, não quero falar sobre isso, não quero pensar sobre isso. Eu tenho pai e mãe, um dia eles vão morrer, eu tenho filho, pode ser que eu morra antes do meu filho, pode ser que meu filho morra antes de mim. Não quero dizer que a morte seja um evento fácil e feliz na vida de nenhum de nós, mas é um evento que acontecerá. Então, é uma ingenuidade muito grande do ser humano evitar de pensar na morte como uma realidade que só falta acontecer, certo? Nós, no Espiritismo, temos com um foco bastante direto o tratamento da morte na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O capítulo 2 dessa obra fala sobre o temor da morte. E ele tem dois itens fundamentais, que um é causas do temor da morte e o outro por que os espíritas não temem a morte. Alguém aí vai pensar, Vânia, conheço espírita que teme a morte e eu não duvido. Não duvido, aliás, eu acredito e tenho certeza que isso existe, aos montes. Por quê? Se são espíritas, eles temem a morte. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a causa do temor da morte. Porque apesar da nossa intuição da morte ser não o fim, mas uma porta de entrada para uma outra existência que é continuidade daqui, só que fora da parte carnal, da existência carnal, quem morre é só o corpo físico, então permanece a essência espiritual. Fora essa intuição que nós temos sempre, nós temos por quê? Porque nós já nascemos e morremos muitas vezes. O espírito que sou já reencarnou em muitos corpos que já morreram. E este corpo morrerá. Ou alguém quer ficar para semente? Para sempre. Tem alguns que querem, né? Principalmente os americanos que fazem filmes sobre a vida imortal, a vida para sempre e sempre procurando muita beleza, muita saúde e poder. Gente, isso é ilusão de Hollywood, tá? A grande verdade é que se a gente estiver aqui, nós vamos envelhecer. Eu não sou e nem vocês são a mesma pessoa que existia há 10 a 20 anos. Nós temos cabelos brancos, nós temos rugas, nós temos a pele ficando sem o viço da juventude, mas em contrapartida, o espírito que somos nós amadurece. Nós somos pessoas mais maduras, com mais conhecimento, com mais entendimento, com mais compreensão. Então, o caminhar para a morte, ele não é necessariamente uma coisa ruim, mesmo que a morte aconteça de repente. Porque cada um, antes de encarnar, tem o seu planejamento de vida. Não escolhemos se vamos ler aquele livro ou se vamos tropeçar naquela pedra. Nós escolhemos coisas importantes, como, por exemplo, alguns membros da nossa vida, algumas pessoas que vão nos encontrar e com elas temos que construir, realizar alguma coisa, perdoar, amar, construir família, ser mãe, ser pai, ser amigo, fazer um projeto que ajude a sociedade. Nós temos algumas rotas e uma delas, desses itens da nossa encarnação, é mais ou menos que modo e quando vamos desencarnar, tá?
Não quer dizer que uma pessoa vai desencarnar no dia 9 de janeiro de 2033, às 20 horas e 34 minutos. Não é isso. Determinada época começa a ficar provável a desencarnação. Às vezes, Deus permite que se protele a desencarnação, a gente permanecendo mais aqui. Por quê? Porque a encarnação está sendo mais aproveitada e, eventualmente, pode haver uma antecipação de prazo para que a pessoa que está cometendo muitos erros não se encrenque mais. Não entre numa complicação maior. Já vem com dívida e está aumentando a dívida, então é mais fácil antecipar a volta para casa, colocá-la de novo em estudo da própria existência, da própria conduta, para que um dia ela reencarne mais apta. Então morrer, gente, não deveria ser esse transtorno todo, mas porque nós temos também um instinto de conservação, e esse instinto é resultado da misericórdia divina, porque imagina, se tendo medo da morte, nós fumamos, bebemos, andamos em alta velocidade, dirigimos falando no celular, nós fazemos um monte de tolice, tomamos medicamentos que não deveríamos, nós fazemos um monte de coisas que vão possivelmente nos levar para casa antes, nos devolver ao mundo espiritual antes. Você imagina se nós não tivéssemos esse senso, esse instinto de autoconservação. Então nós precisamos, de uma certa forma, de ter esse cuidado instintivo com a própria vida. Então é minha obrigação, é sua obrigação cuidar da existência e querer ficar aqui o máximo de tempo que for possível. Porque se nós pensarmos bem, analisarmos a situação, nós veremos que a vida na Terra é como um ano na escola. Cada encarnação, um ano na escola. Quando uma criança vai para a escola, ela aprende a ler, escrever, fazer diversos tipos de exercícios, conhece várias matérias, chega em alguns momentos, tem final de semana, ela descansa, tem alguns momentos de férias, mas várias vezes neste ano de vida escolar, essa pessoa, essa criança vai fazer provas. Passou de ano, vai aprender novas coisas, fará novas provas e assim por diante. Não estudou, não se dedicou, não conseguiu compreender, reprovou de ano. Vai passar novamente pelo mesmo ano no período letivo seguinte. Vocês concordam comigo que isso é o que acontece na nossa educação? Pois bem, na vida da encarnação é a mesma coisa. Nós estamos hoje num ano na escola da vida carnal, onde estamos aprendendo e provando se aprendemos ou não nos exames que a vida nos coloca para viver, para mostrar que já amadurecemos em determinado conteúdo. Quando a vida acaba através da morte, passamos um tempo na erraticidade, que é um termo que exprime o estado do espírito entre duas vidas carnais. Então, todos os espíritos que vão encarnar de novo estão do lado de lá na espiritualidade, no que se chama erraticidade. Por quê? O espírito errante não é o que erra, é o que está em jornada, o que está em trânsito. E nós estamos em trânsito para a perfeição. Então, é assim que é o processo de desencarnação com relação ao seu sentido. A vida acaba aqui porque o ano acabou, porque o ano letivo encerrou. Vamos ter tempo para respirar, vamos ter tempo para avaliar o ano que passou, ou a vida que passou, vamos ter tempo para estudar um pouco mais, nos preparar um pouco mais e voltar à escola da vida para novos exercícios, novos aprendizados e novas provas. Só que vejam bem, nós não temos assim tanta fé, certo? Porque acreditar na continuidade da vida, mesmo que haja uma intuição da existência pós a morte, ainda é uma coisa que demanda compreensão da bondade de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus e da grandeza de Deus, que não quer que nenhum de nós, seus filhos, se perca. Gente, vamos ser objetivos, independente de religião. Haveria algum sentido viver o que a gente vive nessa terra?
ver tanta doença, tanto sofrimento, tanto problema, tanta dificuldade, passar às vezes muito mais parte da sua experiência carnal só tendo que trabalhar para comer, para no dia seguinte trabalhar para comer de novo, para depois chegar do outro lado e ser, se erramos, definitivamente despejados em algum lugar ruim? Que Deus seria esse que nós dizemos que é bom, que é justo, que é perfeito em todas as virtudes, se ele não nos deixasse tentar outra vez? Eu sou mãe. Quem é mãe, quem é pai, quem convive com criança sabe que criança erra. E espiritualmente nós ainda somos muito imaturos e é claro que nós erramos. Vocês acham que eu não erro, que eu nunca errei? Claro que já errei, claro que eu erro. O que diferencia uma pessoa da outra é a sua boa vontade em aprender. Opa, errei. Ah, eu já sei o que eu não deveria ter feito, então eu vou fazer diferente desta vez. Ah, caí. Puxa, não quero mais ficar aqui no chão, não quero mais rastejar. Eu vou levantar desta vez. Eu não vou permitir que nada me derrube no chão e me mantenha jogado ao chão, certo? E com relação ao temor da morte pelos espíritas, por que eles não temem? Porque o espiritismo não fica abafando a condição após a vida. Primeiro de tudo, nós tratamos com muita tranquilidade os espíritos que se comunicam através dos médiuns. Não nos prendemos ao espírito A nem B, nem ao médium A nem B. Existem em todos os lugares do mundo, em todos os tempos da humanidade, há relatos de médiums, não importa o nome que se dê, e a espiritualidade se comunica conosco o tempo todo. E nessa obra que eu estou falando com vocês, que é o Céu e o Inferno, a segunda parte dela, gente, ela é magnífica, porque se falam de relatos, existem relatos trazidos por vários médiuns, de vários espíritos em N condições. Existem espíritos de suicidas, de assassinos, de pessoas ateístas, de pessoas boas, de pessoas que vieram para viver grandes expiações. E lá eles estão dizendo como é a vida do outro lado. Eles não enfeitam muito, tá? A obra de Kardec não tem enfeite, não vai falar de colônia espiritual, tem espírita que nem acredita em colônia espiritual porque Kardec não falou, e é verdade, não falou. Mas o que ele está dizendo é da condição espiritual após a morte. O que Chico Xavier trouxe através do espírito, o espírito André Luiz trouxe através de Chico Xavier e outros espíritos trouxeram através não só de Chico, mas também de outros médiuns, é de que a gente tem existência do outro lado, mas não só emocional ou espiritual. A gente convive, eu não vejo por que não possa ter uma casa no plano espiritual se só muda a dimensão. Tá? Mas isso é outra conversa. A questão toda é que essa obra, O Céu e o Inferno, tem vários tipos de relatos e existem no mundo incontáveis relatos de comunicação dos espíritos e eles dizem: eu continuo vivendo, eu sofro porque eu fiz o mal, eu sou feliz porque eu fiz o bem, eu vou renascer, eu já renasci, eu já tive muitas vidas. Bom, eu tenho entes queridos que desencarnaram, eu tenho avós, eu tenho tios, eu tenho primos. Graças a Deus ainda não tenho pessoas mais próximas do que estes que eu mencionei. Mas um dia vai acontecer, certo? E com vocês também aconteceu e acontecerá. Mas se a gente acredita que a vida precisa ter um sentido maior do que comer, dormir e pagar conta, trabalhar para pagar conta, a gente precisa acreditar que a vida continua. E a única forma de haver justiça é a continuidade da vida e a reencarnação, porque nós receberemos aquilo que damos. Morre o ditador, ele vai virar santo ou ele vai para o inferno para sempre? Não, ele vai passar por um período lá na erraticidade de sofrimento, que é a consequência natural dos atos, da forma que ele era e que agia, e depois um dia ele vai renascer. Será bonito, rico, uma pessoa inteligente, maravilhosa? Não sei, mas a possibilidade é que ele tenha grandes dificuldades porque ele não facilitou a vida de ninguém. Não estou falando de ninguém específico não, viu gente? Nossa vida aqui, às vezes o nosso vizinho, às vezes um conhecido, às vezes um parente, às vezes um colega de trabalho, pode não ser a pessoa que a gente pensa. Isso para o bem e para o mal.
Enfim, apesar do nosso instinto de conservação, apesar de toda a necessidade que temos que viver, não vamos fingir que a morte não chegará. Se vocês têm medo e não têm respostas na sua religião, eu vou dizer uma coisa com toda a tranquilidade do mundo, sem querer converter ninguém. Respirem fundo e busque respostas no Espiritismo. Ninguém precisa se tornar espírita para buscar respostas no Espiritismo. As obras básicas de Allan Kardec estão na internet, em qualquer livraria, e vocês podem abrir este livro e ler e dizer assim: é assim? Puxa, com isso eu concordo. Puxa, com isso eu não concordo. Mas tire as suas conclusões. Nenhum homem pode falar de Deus com toda a convicção de que está sabendo a vontade do Pai. Nem eu não falo, gente. Eu não sei o que Deus quer para mim e nem para vocês. Não sei o que Deus quer para o meu filho. Mas eu sei uma coisa, ele quer o bem, e o bem é um processo que nós vamos construindo na própria vida, porque se Deus quisesse que nós fôssemos anjos, ele teria nos criado anjos, mas onde estaria o nosso mérito? Eu tenho alegria de olhar no espelho e dizer assim: Vânia, você está ficando velha, mas você está ficando madura, você já não é a pessoa que você era. E é muito bom reconhecer isso e saber que a idade não vai acabar com tudo que eu estou adquirindo. A idade, a morte, a doença não vai tirar de mim as minhas conquistas. Ao contrário, vai trazer para mim novas oportunidades de novas conquistas que vão engrandecer a alma que eu sou, o espírito que eu sou. E isso acontece com todos nós. Não temam a morte, gente. Se vocês têm medo da morte, não se iludam, viu? Se um dia morrer uma pessoa perto de mim, eu vou chorar. Porque eu vou sentir falta. Porque eu vou sentir saudade. Como você sente falta, como você sente saudade. Às vezes a gente sente culpa. Aliás, a culpa não é um bom negócio, tá? Porque a culpa é aquela coisa assim, eu estou me sentindo muito mal de não ter feito o que devia ou de ter feito algo errado, mas eu não tenho o que fazer, eu não quero fazer nada, não posso fazer nada a respeito. É bom sentir arrependimento. Me arrependo de ter agido com determinada pessoa de tal forma. Eu me arrependo de não ter pedido perdão. Me arrependo de determinada conduta. Mas esse arrependimento vai nos levar a uma transformação, porque eu pretendo, a partir daí, me renovar. Não faço mais, não sou mais aquela pessoa. Então, não temam a morte a ponto de não pensar nela. Não é desejar a morte, é tê-la como uma parceira de caminhada e olhar para ela todos os dias dizendo assim: Senhora Morte, se você me levar hoje, o que eu carregarei comigo? Senhora Morte, se você levar alguém que eu amo embora, o que ficará comigo? Quais os sentimentos que eu carregarei no meu coração, no ser que sou? Eu falo muito de morte, os meus entes queridos ficam dizendo: Vânia, você fala muito de morte, mas eu garanto para vocês, é a morte que me faz eu ter me faz me tornar uma pessoa melhor, que me faz sentir necessidade de não perder tempo. Eu não quero perder tempo e eu não quero que vocês percam tempo. A morte vai chegar, mas ela é uma amiga que vai nos levar para casa. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham compreendido, que vocês pensem a respeito, se sentirem curiosidade, peguem a obra que eu sugeri e que Deus abençoe, que proteja, que ilumine e que ampare a todos nós para que façamos da vida a melhor experiência possível, para que quando a nossa irmã morte chegar, nós não tenhamos vergonha dela. Que Deus abençoe.